Bom dia, paz. Bora começar mais um dia aprendendo, se debruçando sobre a palavra de Deus, né? Presta atenção, é um pouquinho por dia, né? Um pouquinho ontem, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E essa palavra Deus vai revelando essa palavra para nós, você vai assistir na hora oportuna. Às vezes você não vai estar nem lembrando desse texto, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ler hoje 1 Coríntios, capítulo 15. É lindo. Esse capítulo é um pouquinho maior, mas ele é lindo. 1 Coríntios 15 vai falar sobre a ressurreição, né? Porque ali em Corinto havia algumas religiões que estavam duvidando da ressurreição. Então, se não tem ressurreição, não tem cristianismo, né? Porque não teria o Cristo ressurreto. Bom dia, Aninha. Deus abençoe. Bom dia, Maurícia. Deus abençoe. Vamos lá, gente? Pegue sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 15, versículo 1. A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. O segredo é permanecer, né? Não é só conhecer. Permaneça na verdade. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Então, não é só porque eu recebi e retenho. Então, eu sou salvo. Tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Você pode dizer isso hoje? Pela graça de Deus, sou o que sou? Então, Ju, eu não mereço, às vezes há tantas batalhas espirituais na nossa mente, já falando que nós não merecemos, que na presença de Deus não é o nosso lugar, mas declare isso, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela sua graça para comigo não foi vã. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, isso é outra verdade, né? Se a gente esperar em Cristo só por aquilo que Ele pode fazer por nós nessa vida, lá do Senhor diz que nós somos mais miseráveis, porque há algo muito mais excelente, né? Que Ele tem para nós. Versículo 20 de 1 Coríntios 15. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos
e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro, mas depois dele virão outros. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele está falando, gente, vocês estão falando que tem ressurreição, você acha que eu estou me pondo em perigo à toa? Só para essa vida? Versículo 33 de 1 Coríntios 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A maledicência, ficar falando, vai corrompendo os bons costumes, isso é real. Do que nós falamos, Antigamente se ensinava muitas crianças o respeito aos mais velhos, Mas hoje em dia as más conversações, principalmente de ideologias terríveis, corrompem os bons costumes. 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Não tenho conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha vossa. Tá falando para os crentes, viu, gente? Não tá falando para outras pessoas, não. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que o corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, às vezes a gente vai semear a nossa fraqueza diante de Deus, mas nós vamos, colher vigor. Ah, maravilhoso é Deus. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Gente, carne e sangue não vai entrar no reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Gente, esse último versículo, ele vai falar todo o contexto da ressurreição, ele vai falar aqui do arrebatamento, e no final a morte vai ser tragada, mas aí ele deixa um segredo no último versículo. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o segredo, como começou lá, é permanecer firme e constante. Não estou entendendo nada, eu fico firme e constante. As coisas não estão dando certo, eu fico firme, constante e abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos abundar nos dons, como nós temos aprendido, trabalhar para esse reino. E esse é o segredo, de ficar firme e constante e abundante na obra do Senhor. Porque não é vão o que nós estamos fazendo. Amém? Bom dia, Carmen, paz. Vamos orar? Papai, a sua palavra é poderosa, nos dá esperança, porque nós não esperamos o Senhor só nessa vida. Nós esperamos, Senhor, por uma vida eterna que já começou, mas um dia o Senhor vai transformar esse corpo que é cheio de corrupção. Então, o Senhor vai transformar num corpo incorruptível que não vai se corromper por nada. Nós esperamos, Senhor. Nosso espírito anseia estar contigo. Enquanto isso, ajuda-nos a permanecer firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, trabalhando no seu reino, entregando nossas vidas por ti. Ensina-nos isso, Senhor, e transforma-nos, Senhor, de glória em glória, até sermos semelhantes a ti, Senhor. Nós te amamos muito. Ajude esse meu irmão, essa minha irmã, nos ajude a ser firme, Senhor, quando as tempestades vêm, quando as tentações vêm, quando vêm, Senhor, as afrontas do diabo, palavras, dardos inflamados na nossa mente, que nós possamos dizer, pela graça, sou o que sou. Eu não merecia a salvação, eu não merecia trabalhar nesse reino, mas a sua graça me trouxe até aqui. Deus, obrigado por esse dia, transforma o nosso entendimento e nós vamos seguir te amando. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus te abençoe. Talvez o diabo fale, você não merece. Você fala, eu não mereço mesmo, mas pela graça, eu sou o que eu sou. Eu vou permanecer firme e constante. Firme e constante. Deus abençoe você. Bom dia, Vani! Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Amém? Até amanhã.